Olá, eu sou a Vivi de Gaspari, bem-vinda, bem-vindo ao canal do Ateliê Vita Colorita. A peça que você vai aprender hoje é um porta-caderneta de vacinas. Na verdade, é um porta-documentos, porque cabem outros documentos além da caderneta de vacina do bebê. É uma peça muito prática e funcional, especialmente pelo fechamento em zíper, que deixa todos os documentos bem guardadinhos, não tem perigo de cair daqui de dentro. Por dentro a gente tem 4 bolsinhos, na verdade 5. Aqui nós temos o bolso maior, um outro bolso, desse lado o bolso maior e aqui desse lado 2 bolsinhos menores. Então vem comigo que essa aula está cheia de dicas. Para fazer essa peça eu vou utilizar um painel sublimado que ele já vem no formato do molde e também já vem estruturado. Mas você pode utilizar o tecido que você tem em casa. O link do painel sublimado está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas eu também deixei disponível para você o molde em PDF para você baixar e utilizar o tecido que você tem em casa. O molde está disponível tanto na lista VIP do Telegram como no link aqui embaixo na descrição. Mas se você não tem impressora, não se preocupe, preste atenção aqui na tela, pois eu vou colocar as medidas conforme a gente for fazendo cada parte. Então nós temos aqui uma vez o tecido principal do corpo e uma vez no forro, que eu prefiro deixar com a medida um pouco maior e refilar depois. Esse forro é um nylon 70 plastificado, eu quis utilizar porque ele é impermeável, mas você pode usar o forro da sua preferência. Na parte de dentro nós vamos ter 4 bolsinhos plásticos, estou usando o vinil translúcido 0,20, então são 2 bolsos maiores, um para cada lado, e 2 bolsos menores que vão ficar sobrepostos, também um para cada lado. Eu vou precisar de zíper, esse aqui é número 5, e eu vou usar mais ou menos 1,35 m, 1,40 m, considerando já com folga. Preciso de um cursor para zíper, vou precisar também de viés para acabamento, tanto para os bolsos como para a parte principal aqui da peça. Você pode usar o viés da sua preferência, eu vou usar um viés feito de sintético. Esse aqui é um sintético 0,8 de espessura com fundo de malha. Para os bolsos eu cortei na largura de 2 centímetros e para a parte principal eu cortei com a largura de 3 centímetros e eu vou ensinar esse acabamento para você. Eu particularmente gosto que essa peça fique bem firminha. Então eu vou colocar uma estruturação extra, que é opcional, se você não quiser não precisa colocar. Aqui eu tenho um toolbox. É um material rígido, porém é costurável, fininho, lavável e costura inclusive em máquina doméstica. Só que aqui no caso, nós não vamos precisar costurar esse material, porque nós cortamos ele menor para não acumular camadas nas bordas. Então aqui não tem problema, porque não vai ser costurado. Os cortes são menores porque a gente vai deixar folga em toda a volta e também aqui no meio por conta da dobra. Posicione essa estrutura deixando 1 centímetro de distância em toda a volta e com isso nós vamos ter também essa sobra aqui no meio. Aqui eu posso colar com a cola spray permanente, com a cola de contato de latinha ou com a cola de contato em fita. Com a estrutura extra já colada aqui no verso do tecido principal, então agora eu já posso colocar o forro. Eu vou colocar avesso com avesso, deixo aqui o tecido principal para cima. Tudo bem esticadinho, vou passar uma costura de segurança em toda a volta e depois refilar o excesso de forro. Fica dessa forma, agora vamos preparar os bolsos. Tanto os bolsos maiores como os menores, em um dos lados nós precisamos costurar o acabamento em viés. Então eu vou pegar aqui o corte de sintético com 2 centímetros de largura, fazer um traço no meio aqui no avesso, para eu poder dobrar certinho. Vou abraçar a borda do plástico e passar a costura aqui, prendendo os 2 lados juntos. Preste atenção porque o vinil translúcido tem um lado bem lisinho e um outro lado rugoso. Eu costumo deixar o lado rugoso como sendo direito, então ele fica para fora. E a parte lisa fica como parte interna, fica mais fácil de limpar. Para costurar essa peça, estou usando a linha de nylon 60, calcador de teflon para as partes plásticas e de sintético e agulha número 16. Conforme a peça for ficando mais grossa, tiver mais camadas de costura, eu posso aumentar o calibre da agulha. Fica assim e eu vou fazer isso em todos os bolsos.
todos os bolsos com acabamento, então a gente vai colocar o maior embaixo, o menor em cima, e nós vamos ficar com o bolso dessa forma. Em um dos lados eu quero fazer uma divisão aqui no meio desse bolso menor. Então eu vou alinhar bem certinho, prender as bordas, vou fazer um pique aqui desse lado, para eu marcar o meio, e vou fazer uso da fita crepe para me ajudar a alinhar onde eu preciso fazer essa costura. O meio está aqui, vou posicionar a régua para me ajudar e vou colocar aqui o pedaço de fita crepe, que vai ser o alinhamento da minha costura. Vou fazer essa costura bem reforçada, vindo aqui, dando retrocesso e voltando para cá. Aqui tem uma dica bem legal, que é você não ultrapassar o ponto além desse acabamento de viés. Você vai costurar o último ponto em cima do viés. Agora eu vou virar, vou voltar, dar um pequeno retrocesso para ficar reforçado nessa região e vou passar essa costura novamente. Agora eu já posso tirar a fita e eu tenho essa costura aqui reforçadinha. O importante é passar os pontos exatamente no mesmo lugar dos primeiros pontos para não picotar o material. Agora aqui na parte principal, no lado do forro, eu vou alinhar todos os bolsos aqui pelas laterais. Vou prender, passar a costura de segurança em toda a volta e depois refilar essa sobra do bolso. Fica desse jeitinho. Então agora a gente vai costurar o zíper. Aqui eu já fiz um pique marcando o meio, então você dobra bem certinho, faz o pique. E a partir do pique a gente vai marcar 1,5 cm para cada lado. Aqui eu tenho mais ou menos 1,40 m de zíper. Eu vou destacar porque nós vamos usar somente um lado, o outro lado você guarda para fazer outro porta-documentos. Nós vamos começar a costura do zíper aqui pela parte de baixo. Então eu vou deixar aproximadamente 8 centímetros de sobra e vou começar a costura nessa marcação de 1,5 a partir do centro. A cremalheira do zíper vai ficar para cima, então vai ficar avesso do zíper com o forro da peça. Quando a gente vai iniciar a costura aqui, os pontos não podem ultrapassar para o lado de cá, em direção ao centro da peça. Tem que ficar aqui nesse limite. E ao mesmo tempo, essa sobra de zíper, ela precisa vir saindo aqui para dentro, para a gente depois conseguir fazer o acabamento. Então, a gente não vai fazer a costura assim, retinha nesse começo. A gente precisa dar uma deslocada um pouquinho na diagonal, para que esse início, essa ponta do zíper, fique para dentro. E depois a gente vem alinhando borda com borda e vem passando essa costura. Não precisa ser uma costura já definitiva, é uma costura de segurança, então pode ser mais na bordinha com um ponto maior. Aqui no final a gente vai fazer a mesma coisa. Quando estiver chegando naquela marcação de 1,5, a gente vem tirando o zíper aqui pro lado de dentro. E fica dessa forma a costurinha aqui, do início e fim da marcação, com o zíper vindo aqui pro lado de dentro. Vou cortar um pouco esse excesso. Agora eu vou usar uma fita crepe para prender essas duas pontas do zíper e não atrapalhar na costura do viés. A costura do viés, da forma que eu vou fazer aqui, vai ser feita primeiro pelo lado externo da peça, colocando o viés direito com o tecido principal. E eu vou fazer essa emenda na parte das costas da peça. Eu quero que essa emenda fique mais ou menos aqui, entre um bolso e outro. Então, eu vou deixar uma folguinha e eu vou deixar um espaço sem costurar para eu conseguir fazer essa emenda depois. Então, eu vou iniciar a costura mais ou menos aqui, a uns 4 dedos de distância, seguindo a costura com um pé de máquina e tomando bastante cuidado de tombar o zíper lá para dentro, para que não forme prega no momento da costura do viés. E a gente vem fazendo toda essa volta com um pé de máquina, margem de 0,5 centímetro. Aqui deixei um tanto sobrando também antes de chegar no lugar onde eu vou fazer a emenda. Então, eu venho aqui agora, no local onde eu quero que fique a emenda, vou vincar. Vou marcar aqui com uma canetinha. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, fazer a dobra, vincar. Só que eu vou deixar 1 milímetrozinho de distância
porque o sintético, na hora de costurar, ele tende a esticar um pouquinho. Então, para que não fique sobra, eu vou deixar essa distância. E agora eu vou unir aqui, ó, trazer direito com direito, alinhamento, traço com traço. Vou passar a costurinha em cima do traço. Verifico aqui se deu o caimento correto para terminar a costura. Então, eu posso cortar esse excesso de sintético, deixando uma margem de meio centímetro. Vou abrir essa costura e vou finalizar aqui essa parte que está faltando. Finalizada essa costura, nós vamos virar toda a parte do viés lá pro lado do forro. E você vai notar que este viés, ele tá com sobra. Assim que eu dobrar, ele vai cobrir a primeira costura e também vai cobrir quase todo o zíper. Eu cortei realmente mais largo com sobra para que a gente possa costurar primeiro, rebatendo toda a costura aqui pelo lado direito da peça e depois a gente refila o excesso de sintético. A gente pode prender com clips todo esse viés, nos certificando de que o zíper não está ficando com prega lá pro lado de trás. Aqui você pode escolher passar a costura em cima do viés para ficar aquele pesponto de acabamento bem visível, ou você pode fazer a costura aqui no cantinho, entre o viés e o tecido principal. Vai ficar bem escondidinho. E aqui, como tem sobra, a gente tem certeza de que a parte de trás vai ser costurada. Essa costura na vala é bem interessante para quem tem máquina que não aguenta muitas camadas de costura. Então, aí você evita passar por cima de 2 camadas aqui do viés. Eu vou começar a costura aqui próximo da emenda do viés. E eu troquei a agulha aqui para número 18. Ponto número 4. E venho fazendo a curva com bastante cuidado. Ficou desse jeitinho. Então, agora que a gente vai cortar o excesso do sintético no viés, toma cuidado para não cortar demais, para não ficar aparecendo a costura de baixo no zíper. Então, eu vou cortar um tantinho, suficiente para deixar um bom acabamento, com muito cuidado para não cortar o zíper. O tanto que a gente refila é mais ou menos meio centímetro. Então, se você não quiser ter esse trabalhinho de refilar e já tem segurança de costurar direto, sem precisar de sobra, você pode cortar o seu viés de sintético com 2,5 centímetros. Agora, nós vamos colocar o cursor no zíper. Você pode fechar assim, dessa forma. A gente vai cortar aqui. Porém, se precisar acertar, a gente vai acertar. Vamos posicionar o zíper mais ou menos aqui no meio, alinhando. Uma ponta tá maior que a outra. Se precisar, a gente ajeita. Vamos colocar. Colocou o cursor, você pode passar essa ponta aqui pra dentro. Você vai fechar para verificar se a peça não ficou torcida. Verifique o alinhamento, borda com borda. Se tiver torto, torcido, você precisa recolocar o cursor, alinhando melhor o zíper. Então, agora a gente vai fazer o acabamento aqui no zíper. Já posso cortar, vou queimar a ponta. Para fazer o acabamento aqui na ponta do zíper, você pode usar aquelas ponteiras metálicas, que já vem prontinha, é só encaixar e parafusar. Ou você pode fazer como eu, um acabamento em sintético. Esse aqui é um sintético Montana 1.4. Eu cortei aqui 1,5, um pouquinho mais que 1,5, quase 2 centímetros de largura por 4 de comprimento. Aí eu vou dobrar as bordas do zíper para trás. Eu posso aqui colocar uns pinguinhos de cola para segurar no lugar ou passar uma costurinha aqui. Vou dobrar essa tirinha de Montana ao meio e vou abraçar aqui até encostar na ponta do zíper. E aí é só passar uma costurinha prendendo aqui, aqui e aqui. O acabamento fica assim e eu gosto de deixar essa pontinha para dentro,
A gente passa o cursor aqui para fora e fica desse jeitinho. E é só fechar. Eu quero saber aqui nos comentários se você gostou, se você vai fazer e não vai embora sem deixar aquele joinha no vídeo. E eu quero concluir esse vídeo com uma mensagem para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.